estamos aqui nos estúdios da Swain TV. Me chamo Juliana Martins e vamos iniciar com o nosso podcast Premier Racing. Quero agradecer a Trópico Designer por decorar nosso estúdio, pela belíssima escultura que tem aqui hoje e também pelo Vitor Ladeira, nosso artista que faz pinturas épicas aí pelo mundo afora e nas pistas também. E hoje com o meu amigo, né, convidado, Cássio Cortez, que está aqui com a gente. Obrigada, Cássio, por ter vindo. Obrigado pelo convite. Nossa, eu vou te dizer que é uma honra e até meio que nervosa, assim, né? Porque além dele dividir pista com a gente, agora está dividindo o podcast aqui também. Muito obrigada por ter vindo. Legal. E bora lá. A ideia aqui hoje é com você ao contrário, né? Você especula, conta a vida de todo mundo, dos carros de todo mundo, as cilindradas, e a ideia é contar um pouquinho da sua vida e de entender esse fenômeno que aconteceu aí com o Cássio Cortez no mundo do automobilismo, porque muita gente te conhece, ou quando a gente mostra alguma coisa do Cássio na Fórmula Inter, todo mundo fica, nossa, que legal, que eu já vi ele na televisão, isso, aquilo. E são 20 anos de profissão? Comecei a trabalhar como jornalista em 2001, então são 23 anos. 23. Mas eu comecei com futebol lá no Sul, né? E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, em 2004, aliás, aí eu realmente passo a trabalhar só com automobilismo e depois com carro, com automotivo. Então, de pista de carro são 21 temporadas, vai. Nossa. Mas a paixão por carro é desde a infância, né? Então, eu cresci indo ao autódromo, Tarumã, aquela coisa toda em Porto Alegre, né? Então, de viver a pista, de amar esse universo, desde que eu me conheço por gente, vai. Então, estou com 42, bota aí uns 38 anos. E a sua vida ali em Porto Alegre era sempre estar lá no Tarumã, com a sua família, com seu pai? Como na verdade, o meu pai gostava, assim, a minha mãe também gostava, o meu tio Janjão gostava mais ainda, mas eu acho que eu peguei numa geração, né, eu sou de 82, então a gente ainda pegou aquela Fórmula 1 muito forte, né, com o Brasil, TV aberta. Domingo, todo mundo exato, na televisão, né? As famosas manhãs de domingo, né, então, por exemplo, eu lembro, a primeira corrida, assim, que eu tenho lembrança nítida de Fórmula 1 é a decisão do título de 87, o tricampeonato do Nelson. Eu tinha 5 anos, no Japão, acidente do Mansell e tal. Então, do GP do Japão de 87 até em diante, eu assistia todas as corridas, eu consumia todas as revistas, Era assíduo. Era uma coisa, e assim, a minha paixão por isso sempre foi maior que a dos meus pais, entende? Eles gostavam porque todo mundo no Brasil gostava naquele. Meu pai sempre foi muito do esporte, né? Meu pai foi atleta de futebol, de maratona, de triatlo. Então, ele também sempre gostou de Fórmula 1. Agora a gente teve Olimpíadas, né? Meu pai faleceu ano passado, mas é engraçado, assim, a Olimpíadas a gente passava, depois que teve TV a cabo e tudo mais, era 15 dias na frente da TV, assim, a gente assistindo tudo. E comentando salto com vara, ginástica rítmica, a gente era expert em todos os esportes, né? Então eu sempre tive muito essa coisa do esporte, mas o automobilismo é uma coisa de DNA que nasceu comigo. Eu sinceramente não tenho como explicar muito, né? Desde que eu me conheço por gente, sempre gostei disso mais do que o meu próprio entorno familiar, assim. Isso é bacana, porque isso coincidiu muito com a sua carreira, né? Por mais que você se desvencilhou em alguns momentos aí, volta pro mundo ao motor, volta para as 4 rodas. Na verdade, os meus pais, eles sempre frisaram muito, assim, essa coisa do você tem que fazer o que você gosta, trabalhar com o que você gosta. A minha mãe, ela era pedagoga, mas com pós-doutorado. A minha mãe era uma pessoa muito forte, assim, na área dela, que é a educação. Então, ela tinha como... Uma coisa que ela nunca falou, mas eu sempre saquei ao longo da minha carreira jornalística e tal. A minha mãe era uma jornalista frustrada, assim. A minha mãe parte dela queria ter sido jornalista. Então ela tinha muito orgulho, assim, da minha carreira de jornalista. Mas desde pequeno eu tive muito incutido isso, assim. Você tem que trabalhar com o que você gosta. Na minha casa nunca foi, tem que trabalhar com o que dá dinheiro. Nada disso. A gente sempre teve uma condição confortável, na realidade brasileira, né? Meu pai dizia que a gente é classe média melhorada. Mas, por exemplo, eu ser piloto profissional foi algo que nunca passou pela minha cabeça. Porque eu sabia que a minha família não tinha condições, ou que seria um sacrifício muito desproporcional, sabe? Eu nunca cogitei
fazer meus pais passarem por esse processo. Então, eu sempre quis viver o meio do automobilismo, eu sempre gostei muito de filme, de música, de ler, de livro, de revista e tudo mais. Então, a ideia de fazer jornalismo para trabalhar com esporte foi algo que se cristalizou na minha cabeça muito cedo, assim, já com 12, 13 anos. Eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, porque eu gostava muito de futebol também, e a gente também, muita gente, eu já vi, por exemplo, o Vitor Martins, do Grande Prêmio, falar isso, a realidade de trabalhar com automobilismo no Brasil, hoje em dia com a internet é menos, né? Mas pensa ali, quantos empregos de repórter de automobilismo existiam no Brasil em 1992? Verdade. Eram 4 ou 5. Então, muita gente que gostava tinha essa coisa, eu gosto muito de automobilismo, mas acho que eu vou ter oportunidade mesmo com futebol. Com futebol. Então, eu comecei no futebol em Porto Alegre, e Porto Alegre vive muito futebol, Grêmio e Inter e tudo mais. Comecei na TV Pampa. E você é gremista ou... Eu sou gremista, infelizmente. Tá difícil. Ser colorado é pior ainda, né? Muito, muito sofrido. Futebol é um assunto que esse ano, com toda a coisa da enchente lá, acabou disruptando muito, né, as temporadas dos dois times lá. Então ficou uma coisa um pouco, até uma tristeza, assim, relacionada a isso, né? Tinha tanta expectativa, né, que os times fossem conseguir alguma coisa. O Inter, principalmente, investiu muito esse ano, mas a enchente acabou com tudo, né? Os times ficaram sem estádio, sem CT, foi muito complicado. Enfim, aí voltando, a sua ideia era seguir no futebol? Não, na verdade eu sempre, eu sabia que em Porto Alegre eu não ia conseguir trabalhar com automobilismo, né, mas também desde o início da faculdade eu tive muito cristalino que eu ia me formar e ia sair do Brasil, não queria, isso é engraçado, eu nunca quis vir para São Paulo, né. Nossa. Eu sempre achei que o meu futuro de carreira ia ser nos Estados Unidos. Eu gostava muito de Fórmula Indy, mais até do que Fórmula 1. E pegamos ali, né, uma fase, assim como pegamos uma Fórmula 1 muito forte, mas eu peguei também uma fase muito daquela coisa do quando o Ayrton morre em 94, o plano real 1 para 1, né? A Fórmula Indy foi para o SBT nessa época. E muito patrocinador brasileiro, porque o dólar era muito barato. A gente tinha 6, 7, 8, 9 pilotos brasileiros na Fórmula Indy ali no fim dos anos 90, ganhando corrida, ganhando título. Jules Verstappen campeão em 99 e 2000. Não, 2000, 2001. Cristiano da Mata campeão em 2002. Então e essa coisa da acessibilidade do automobilismo americano e o lance das revistas, né? Tinha a revista oficial da Fórmula Indy, chegava na banca lá em Porto Alegre, eu me lembro, pagava uma fábula, assim, né? R$35 em 98, assim, para uma revista importada. E a própria Racer, que é a principal revista de automobilismo lá, uma revista muito boa. Então, lendo essas revistas, eu queria ir para os Estados Unidos trabalhar com automobilismo. E isso é engraçado também. Eu comecei a fazer vídeo muito cedo. Quando eu comecei a trabalhar na TV Pampa, em Porto Alegre, era uma afiliada da Rede Record, que tinha os direitos do Campeonato Brasileiro na época. Então, com 19 anos, eu estava fazendo ao vivo em rede nacional com o Fernando Vanucci, fazendo posto em jogo de Brasileirão, em Olímpico, Beira-Rio. Mas eu sempre preferi a escrita nessa época, assim. Eu queria trabalhar com revista. E as grandes revistas de automobilismo... Não tinha revista renomada aqui no Brasil? No Brasil de automobilismo não, né? A gente sempre teve uma coisa forte com o automotivo, né? Com produto, 4 rodas, auto esporte. Se você for mais para trás ali era Motor Show, e antes a Motor 3, mas revista boa de automobilismo, com texto bom, a gente não teve tradição nenhuma. Então eu me formei em dezembro de 2003 e em maio de 2004... Você se formou em comunicação? Em jornalismo. Em maio de 2004 eu fui fazer uma pós em publishing, né, mercado editorial seria a tradução, né? Quem quer trabalhar com revista, livro, com editora, nos Estados Unidos vai para a área de publishing, né? Então eu fui fazer uma pós em publishing na NYU, na Universidade de Nova York, que era um programa de verão, assim, 8 semanas de aula de manhã e de tarde, que te valia como crédito para iniciar um mestrado em publishing, né? Mas eu não queria carreira acadêmica, eu fiz esse programa no verão, e aí quando ele termina, eu comprei uma van, uma Dodge Caravan 93 por $800, e passei a seguir. Na época tinha um racha da Fórmula Indy, né? Tinha a kart e a IRL, era a Fórmula Mundial aqui no Brasil, e a Fórmula Indy. Então tinha corrida todo final de semana, né? Porque eram 2 calendários de 16. Então eram 32 corridas por ano, todo final de semana tinha corrida. E aí eu fiz 40 mil quilômetros em 6 meses. Percorrendo as corridas. Onde tinha corrida, você estava indo assistir? Eu vivia como mendigo de segunda a quinta, indo, né, de um lugar, porque isso é outra coisa, o calendário de uma não respeitava o calendário da outra. Então era uma corrida da kart em Denver,
e no final de semana seguinte era uma corrida da IRL em Dallas, e eu ficava vindo para cima e para baixo nos Estados Unidos, mas escrevendo para um site que existe até hoje, chama autoracing1.com, que no meu tempo de faculdade eu já mandava conteúdo do Brasil para esse cara, era tipo um correspondente no Brasil. E aí quando terminou a minha pós em Nova York, eu falei, comprei uma van e quero ir para as corridas. Ele falou, que legal, não consigo te pagar, mas eu consigo te credenciar. Que é a coisa mais importante, na verdade, né? Uma vez credenciado, você entra ali. E era um site que, numa era antes de rede social, ele tinha ele estava na frente nesse sentido, né? No entendimento da psicologia humana. Ele tinha uma área de rumores, de fofoca. Então, qual piloto está indo para qual lugar, não sei o quê. É isso que é hoje o que acontece com a Fórmula 1, né? Com a rede social em geral, né? Mas então, todo mundo da indústria lia o site. Né? Era um site pequeno, mas os chefes de equipe da Indy, os assessores de imprensa da Indy, todo mundo lia. Então, meu nome ficou conhecido na bolinha ali. Você passou a ser o tititi ali. Não, porque eu não fazia isso, na verdade. O que eu fiz, como esse cara não era jornalista, ele não tinha texto, eu passei a escrever reportagens, textos, modéstia à parte, bons no site, que era uma coisa que não tinha. Então, meu nome, nessa bolinha ali da Indy, chamou a atenção da Racer, que fazia a revista oficial da Fórmula Indy e tudo mais. E aí, no fim de 2004, eles me contrataram, patrocinaram meu visto de trabalho. A Racer era da Indy? Não, a Racer é até hoje a principal revista de automobilismo. A Fórmula Indy contratava a Racer para fazer a revista oficial da Fórmula Indy também. Então, aí eu fui para a Califórnia trabalhar na Racer. Eu era repórter da Racer, da IndyCar Magazine, né? Editava o site do Speed Channel na época, o canal de automobilismo, 100% de automobilismo que a Fox lançou nos Estados Unidos. Então, aí eu fiquei nessa vida aí até o meio de 2006. Depois das 500 milhas de 2006, eu voltei para o Brasil. E o que aconteceu para você voltar? Você continuou... Lá você não chegou a pilotar nada? Não, pilotei bastante coisa. Não profissionalmente, ou você pilotava... Na verdade, assim, como jornalista, sempre foi outra coisa que foi outro insight que eu tive no começo. Assim, já que eu não tenho dinheiro para ser piloto, como jornalista eu vou ter acesso à pilotagem, né? Então eu fiz muito... Quando o Acelerados começou, em 2014, eu fiz essa conta, eu tinha feito 13 cursos de piloto. Que como jornalista, né? O cara, eu tô com um curso novo aqui de pilotagem no gelo. Então eu ia para fazer matéria, né? Então eu fiz algumas corridas pontuais de kart, de Rotax, e fiz cursos de pilotagem sempre como jornalista. Isso nos Estados Unidos. Mas antes disso, foi outra coisa também. Como eu queria trabalhar no meio do automobilismo lá, eu não quis ir para fora sem ser um piloto certificado. Então, eu fui para os Estados Unidos em maio de 2004, mas em janeiro de 2004 eu vim para São Paulo, pela primeira vez como adulto, assim, eu tinha vindo para São Paulo só criança, fazer o curso do Roberto Manzini. Você já tirou sua carteira como piloto. Então, e é uma coisa que a galera às vezes nem se dá conta, né? Você ser um piloto certificado da CBA, você é um piloto FIA, né? Qualquer lugar do mundo você tem uma carteira de piloto para poder andar. Eu fiz a carteira de piloto justamente para poder guiar carro de corrida para fazer matéria, né? Sempre foi estar habilitado para poder, como depois, quando eu volto para o Brasil, aí eu entro na área de motorsport da Red Bull, mas por um tempo eu sou colaborador da Quatro Rodas, depois eu sou colaborador da Car and Driver por muitos anos. E aí eu faço muitas matérias, que além do curso de pilotagem, tem a questão do próprio carro de corrida, né? Por exemplo, sem gastar muito tutano aqui, carros de corrida que eu guiei para fazer teste para revista, né? O Porsche Cup, aqui no Brasil, o carro do João Marcelo na época, Stock Junior, Mercedes Challenge, o Sprint Race, quando virou V6. Então, eu tinha muita milhagem de carro de corrida como jornalista, né? Nesse período. Isso tudo na escrita. Isso você fazia, entendia o carro, guiava o carro e depois você traduzia isso na escrita. Fazer uma reportagem, era um repórter, né? As categorias queriam ser divulgadas nas revistas que eu escrevia. E a partir daí, foi 2006, você voltou para o Brasil. Uhum. E aí você entrou onde? Para onde você voltou continuou na área de revista? Não, na verdade eu volto para o Brasil em parte. Na verdade não, assim, eu voltei para o Brasil sem lenço, sem documento, aqui para São Paulo, mas eu tinha um currículo muito forte, né? Eu tinha ficado 2 anos nos Estados Unidos escrevendo na principal revista de automobilismo de lá, então eu tinha um portfólio muito bom, muito bonito para um cara de 24 anos.
Então eu cheguei aqui em São Paulo, de cara eu comecei a colaborar com a Quatro Rodas e eu me tornei um cara muito próximo da Red Bull nos Estados Unidos, porque eu peguei bem essa fase aí, 2004, 2005, que a Red Bull estava começando a investir muito em automobilismo. E hoje não, né? Depois que eu mudei de lado do balcão, eu saquei, né? Mas o automobilismo se você for numa sala de imprensa, hoje bem menos, mas se você fosse numa sala de imprensa da Indy ou da NASCAR em 2004, era um monte de tiozinho branco, barrigudo branco, assim. Então não tinha diversidade no automobilismo, né? Então apareci eu lá, um latido de 22, 23 anos. A Red Bull, por exemplo, tinha acabado de colocar o Scott Speed na Fórmula 1, né? O primeiro americano na Fórmula 1 depois de muitos anos. E era um cara de 21 anos, sei lá. Então, assim, pô, você quer fazer uma matéria com o Scott Speed para ser a capa da Racer. Você pode pegar o seu repórter veterano lá, o Robin Miller, que é um dos maiores jornalistas de automobilismo, que era colaborador da Racer. Você podia botar o Robin Miller para conversar com o Scott Speed e sairia uma matéria provavelmente melhor do que a minha. Provavelmente não, certamente. Mas seria algo diferente. Ele não ia conectar com o cara da forma que... perfil, né, ali. E quer ver uma coisa, por exemplo, essa matéria com o Scott Speed, que foi capa da Racer, eu passei o dia inteiro com ele. Ele e a namorada, entendeu? A gente, não foi aquela coisa assim, vamos sentar e... conversar. Cara, a gente passou... Foi durante a corrida da Indy em Long Beach. Então, tipo, você entra num... Por quê? Porque eram dois caras da mesma idade, sim, conversando, falando de corrida e tudo mais. Então, por exemplo, nesse meu portfólio eu tinha essa matéria de capa da Racer com o Scott Speed, que era um projeto que a Red Bull investiu milhões para levar um americano para a Fórmula 1. Então, quando eu volto para o Brasil, eu bato também na porta da Red Bull. Eu sou jornalista brasileiro, passei 2 anos nos Estados Unidos, especializado em automobilismo. E aí, também, por sorte de timing, a Red Bull, no fim de 2006, assinou contrato para entrar na Stock Car em 2007. E aí criou-se uma área de motorsport, de marketing de motorsport na Red Bull Brasil. E eu entrei para ser o assessor, né? O criador de conteúdo, não existia esse termo na época, mas o coordenador dessa área. Aí eu fiquei 5 anos fazendo isso, motorsport. Como que era o dia a dia disso com a Red Bull? Toda vez que estava no autódromo? Muito intenso, assim, para você ter uma ideia. Devia ser uma loucura, né? Em 2010, eu fiz essa conta, porque a Red Bull, o que era motorsport no mundo Red Bull, né? Era Fórmula 1, que aqui no Brasil pegava muito o GP Brasil e as ativações malucas que a Red Bull fazia, né? A galera esquece imagino, essas loucuras que a Red Bull faz. Hoje em dia não faz mais na Fórmula 1, né? Porque tá ganhando corrida há muito tempo. Mas ali em 2005, 2006, que não ganhava corrida, era carro de Fórmula 1 subindo a montanha de neve não sei aonde, carro de Fórmula 1 na praia. Aqui em São Paulo a gente colocou na 23 de maio, né? Foi o meu primeiro evento de motorsport na Red Bull, foi o carro de Fórmula 1 aqui na 23 de maio às 5 da manhã em São Paulo. Então, mas assim, pra você ter uma ideia do que era o mundo motorsport na Red Bull ali em 2006, 2007. O que a gente trabalhava aqui no Brasil na área de comunicação? Fórmula 1, com foco no GP Brasil e nessas ativações, a gente distribuía muito conteúdo, né, para as TVs. A TV era um negócio muito forte ainda. Então, Fórmula 1, Stock Car aqui, que eram 12 etapas, um baita investimento, buscando título, tudo mais. 2 carros. 2 carros, equipe própria, né? A Red Bull entra assinando um contrato de cogestão com o Amir Nasser, e aí fica 2 anos na estrutura do Amir e depois pula para a estrutura do Andrés Mateis, mas no mesmo esquema. Tipo, a Red Bull ela não era um patrocinador, ela era uma cogestora da equipe. Né? Então, imagina, Fórmula 1, 12 finais de semana de Stock Car. A gente tinha o Air Race, a corrida aérea, né? Que teve 2 etapas gigantes aqui no Brasil, mas a gente fazia a cobertura do campeonato inteiro. O X-Fighters, que era o Mundial de Motocross Freestyle, também da Red Bull, e todas as outras propriedades de... Todas as outras ações que faziam. Não, e propriedades mesmo, né, que a gente tinha a oportunidade de ativar. Por exemplo, de novo, sem pensar muito, a gente fez um evento... O que eu fazia muito? Eu levava a imprensa brasileira para eventos de motorsport legais da Red Bull pelo mundo, entendeu? Eu me lembro de um que era um evento de motocross que a Red Bull sempre teve essa coisa de muito criatividade no conceito do evento. Então, por exemplo, tinha um evento de motocross sem tem um nome isso em inglês que me foge agora, mas era uma pista de motocross sem salto. Era só aquela coisa do cara conseguir fazer o flow, sabe? Ali. Então, isso foi lá em Glen Helen, no norte da Califórnia, que é um dos templos do motocross. Então, você chamava a Globo e a Folha de São Paulo e a Duas Rodas e, sabe,
levava uma galera para cobrir esse evento lá. Então, em 2010, entre março e dezembro, até hoje a nossa vida é muito assim, né? É uma calmaria ali, vai de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, as coisas são calmas, e de março a início de dezembro é uma loucura. De março a dezembro, em 2010, eu tive 5 finais de semana livres. Nossa. Então era uma coisa muito, muito, muito intensa. Nossa, a Red Bull. E aí até hoje, né? Tem a corrida, acho que foi na Brigadeiro esse ano, que eles descem com aquele monte de carro engraçado, cada um vem... Aquilo ali não é motorsport, né? Aquilo é o ladeira abaixo. Mas aí uma tradição, passou a ser nesses eventos grandes eu acabava envolvido também. Mas isso aí também foi um pouco mais da metade da minha trajetória na Red Bull, foi motorsport. Aí aquela coisa de mundo corporativo, né? Você também quer ganhar mais, né? Eu acabei sendo promovido e virei head de comunicação da Red Bull em 2011. Então... Aí eu saí um pouco da linha de frente, né, do automobilismo, já era paletó, gravata no escritório. Não, na Red Bull jamais, né, mas era uma vida Vira uma vida mais estratégica, né, gestão de pessoas, gestão de verba, gestão de projeto, mas uma coisa bem mais corporativa, assim, não era mais um cara do campo, né, do automobilismo. Então, depois de alguns anos disso, essa ausência do campo começou a me incomodar, né? E aí a pista também ficou um pouco afastada? Não, pior que não. Porque eu segui como colaborador de revistas, né? Então, por exemplo, nesse período de Red Bull, eu fiz quando a Red Bull terminou o Red Bull Ring lá na Áustria, onde hoje é a Fórmula 1, eles lançaram lá com pompa e circunstância, então tem uma escola de pilotagem lá. Então eu fiz essa escola de pilotagem com o KTM Crossbow, aquele carro de carbono que é muito legal. E eu segui colaborando, né? Eu fiz corridas de Veloce Cup lá no Sul. Eu fiz os cursos de pilotagem que a gente tinha, né? Na época, tinha da Audi em Curitiba, que era um curso CBA com o carro do DTCC, aqueles Audi A3, fiz esse curso. Fiz BMW Driver Training, fiz o Mitsubishi Lancer Experience. Eu segui como um jornalista freelancer, né? Mesmo como gerente de comunicação da Red Bull. Então, e kart, isso, né? Acabou os finais de semana mesmo. E dele kart também, né? Isso é importante também. Então, em 2000 Kart é a base, não tinha como, né? O que aconteceu? Em 2007, o Rodrigo França, ele fazia assessoria do cartódromo da Grande Viana e do próprio Felipe Giafone, e ele teve essa ideia de formar uma equipe de jornalistas nas 500 milhas de kart. E eu estava na Red Bull e eu consegui convencer o pessoal lá a patrocinar. Então, virou uma tradição esse kart dos jornalistas, todo ano nas 500 milhas de kart. Então, teve um ou outro ano que não bateu a agenda, mas assim, de 2007 a 2015, são 9 500 milhas, eu fiz 8. E aí a gente corria, né? A 500 milhas, ela vive em função do campeonato da Pro 500, que é aquele kart carenadinho e tal. Então a gente fazia 3, 4 corridas de Pro 500 no ano e fazia as 500 milhas todo ano. Nunca de forma competitiva, né? Equipe de jornalista, mas na verdade a gente chegou... Bati umas rodas ali. Chegavam a bater umas rodinhas ali. Porque o kart não tem muito mistério, né? Óbvio. O motor sorteado e tal, mas você não está tomando 1 segundo do Felipe Massa, você está tomando 6, 7 décimos, não tem de onde tirar mais. Então tem até umas circunstâncias engraçadas. Eu me lembro a primeira 500 milhas no Beto Carreiro, quando foi feito o cartódromo do Beto Carreiro, foi 2011 ou 12, a gente estava com um kart PCR, uma marca italiana. A equipe de jornalistas tinha o kart PCR, só tinham 2 PCR. Era o nosso, que era o kart marqueteiro, para gerar barulho de divulgação, e o nosso companheiro de equipe era um kart com o Felipe Nasser, e outros caras top de linha, kart feito para ganhar. Só que o PCR não era competitivo. O Nasser classificou, sei lá, em 15º, e a gente em 50º de 65 karts. Só que na chuva, o PCR ele tinha o entre-eixo menor ou maior. Eu sei que na chuva o kart acendia de um jeito maluco, assim. Então, nessa de 2012, caiu um toró depois de, sei lá, 40 minutos de prova, e o Nasser passou a liderar, e a gente veio vindo, e aí todo mundo foi parando, a gente chegou a liderar. A equipe de jornalistas liderou de PCR na chuva em 2012, acho que foi. Então, uma baita comemoração, então, né? Imagina. Sabia que era uma liderança efêmera, assim, mas a gente não passava vergonha, a gente sabia que
com toda aquela bando de cobras no sentido antigo da palavra, né, de cara bom, que a 500 milhas cheio de cara, Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente sabia que a gente nunca ia competir por nada grande, mas era sempre uma grande diversão. Aí você lá como head da Red Bull decidiu, já bateu aquela vontade de novo de mudar os ares. Na verdade, fiquei 8 anos na Red Bull e isso é o começo do meu livro, assim. Em outubro de 2013, eu decidi que eu ia sair da Red Bull em fevereiro de 14. Porque, enfim, tinha encerrado o ciclo. E eu queria voltar a ser um jornalista de verdade, né? Eu queria trocar de lado do balcão de novo. E aí eu refleti longamente o que eu queria fazer da vida. E aí essa é a cena de abertura do meu livro. Eu decidi tentar trazer o Top Gear para o Brasil, né? Um programa que é a grande referência de conteúdo de audiovisual. Não sei quando vai ao ar agora esse nosso podcast aqui, mas dia 13 de setembro vai ser o último episódio do Grand Tour, né? Que é o programa que o Clarkson, o Hammond e o May, depois que saíram da BBC, foram fazer na Amazon. E agora eles estão, nas palavras do próprio Clarkson, estão muito velhos e muito gordos para seguir fazendo. Então, dia 13 agora de setembro é o último episódio. Mas era a grande referência de conteúdo automotivo, assim, para quem gosta. E aí eu comecei a tentar trazer. E eu plantei várias sementes, né? Eu cheguei a fazer com a produtora do Luigi Cane, a gente contatou a BBC, descobriu que custava 750 mil pounds por ano para licenciar a marca Top Gear no Brasil. Chegamos a fazer um piloto muito legal. Então, comecei a trabalhar ali com o Cane nesse sentido. Eu, com o Cacá Bueno, a gente propôs uma série para o Discovery, que saiu, que foi o Sonho do Mundial, que foi Os Bastidores da Equipe, uma série que eu dirigi e roteirizei, que era Os Bastidores da Equipe Brasileira no Mundial de GT, foi ao ar no Discovery em 2014 também. Eu gravei o piloto, que foi ao ar anos depois, já com Acelerados no ar, da Car and Driver TV, né? A revista Car and Driver existia ainda, então eu como colaborador e um cara que ninguém ali na revista tinha muita vivência de vídeo, eu tinha, né? Isso é outra coisa, assim, a Red Bull ela é uma grande produtora de conteúdo, eu tinha muito know-how de produção audiovisual, né? Então, fui apresentador desse Car and Driver TV. Então, aí, foram 4 sementes, né, que eu plantei nesse sentido. E a quarta foi, justamente em janeiro de 2014, o projeto da NWB, que era, como eles definiam, a Globosat do YouTube. Vamos lançar a Globosat do YouTube. Que eram os mesmos investidores do Porta dos Fundos. Já tinham lançado Desimpedidos, que hoje é o maior canal de futebol do YouTube no mundo. E eles iam lançar um canal de skate com o Bob Burnquist, um canal de educação com o Fernando Gronstein, um monte, assim, iam ser 10 canais. E um deles era um canal chamado Corre Aqui, que ia ser um canal dos bastidores do Rubens correndo de kart com os filhos. Que não teria dado certo, né, nesse formato. Mas eu vi aquilo, no dia seguinte eu falei com o CEO da NWB, olha, até brinco, né, primeira coisa, você não vai tirar R$1 da Red Bull, são concorrentes da Red Bull, né? A Red Bull ela é mídia própria, ela não patrocina conteúdos de terceiros, ou fora casos muito pontuais, muito específicos. Mas eu tô saindo e tô tentando trazer o Top Gear pro Brasil, e eu acho que com essa tua estrutura aí, um investimento por trás, a gente pode fazer um Top Gear Tabajara, com sérias restrições orçamentárias, e no YouTube. E essa é a gênese do Acelerados, na verdade. E aí foi o início dos Acelerados. E aí o Acelerados eu começo a sentar na mesa todo dia, a uma quadra daqui, na José Maria Lisboa aqui, a NWB estava incubada na Spray Filmes. A gente começa a trabalhar em 1º de maio de 2014 no Acelerados, e o primeiro vídeo vai ao ar em, se não me engano, acho que 28 de agosto de 2014. E aí foi na verdade, já a televisão foi um marco, né? Porque Acelerados foi para o SBT depois, um tempo? Não foi? O Acelerados foi o primeiro programa de YouTube a migrar para a TV aberta no Brasil. Mas foi um marco, né? No mês de 2015. E a gente pegou... eu sempre acho assim, que tem na vida, metade das coisas é você ter sorte, né? Porque você tem que ser o cara certo na hora certa, né? Então, a minha trajetória é de muito trabalho, de muito esforço, mas eu vou para os Estados Unidos quando a Red Bull está começando a investir forte em automobilismo, crio uma relação com os caras lá, venho para o Brasil quando esse investimento da Red Bull no automobilismo vem para o Brasil também. Então, eu
Aí a gente pega... Eu entrei na Red Bull em 2006, o Brasil era o 15º mercado da Red Bull no mundo, vendendo 40 milhões de latas. Em 2012, 6 anos depois, o Brasil era o 4º mercado do mundo, vendendo 200 milhões de latas. Então, os meus primeiros 6 anos de Red Bull, o negócio quintuplicou de tamanho. Porque a economia do Brasil estava bombando, o pessoal parece que esquece disso às vezes, mas estava bombando, e o próprio setor de energético era uma coisa nova. Então, a gente ganhava mercado só convertendo pessoas que nunca tinham tomado energético a tomar energético pela primeira vez. É uma novidade, né? Então, eu peguei uma era de ouro da Red Bull Brasil. Nunca mais um negócio nenhum vai crescer, vai quintuplicar em 6 anos, né? Então, é isso. Cada ano a gente vendia mais, então tinha mais verba de marketing para fazer mais coisa legal. Então, também por ter pego uma fase muito boa da Red Bull, eu também fiz um network muito forte, fiz um portfólio muito forte, e estava nessa posição que, se nesse dia que o projeto da NWB foi ser apresentado lá na Red Bull, eu tivesse doente, não tivesse ido trabalhar, não teria acontecido, né? Mas, assim, teria acontecido um dos outros, né? Eu plantei muitas sementes e, quem sabe, o próprio Top Gear Brasil ia ter acontecido, ia arranjar um jeito de pagar esses 750 mil pounds por ano. Mas... por que eu estou dizendo isso? A gente pegou tanto acelerados, né? É o início da profissionalização do YouTube no mundo, né? E aqui no Brasil, o próprio Google, o Google comprou o YouTube por $1 bilhão e falei, agora eu preciso monetizar esse negócio. E aí o Google promoveu muito uma curadoria, né? Um seeding de profissionalização do conteúdo. E a NWB, que é a controladora do Acelerados até hoje, fez parte disso. O Porta dos Fundos é o primeiro grande case de conteúdo profissional no YouTube no Brasil, né? Então, ainda entrei no YouTube no momento certo, e a última coisa de ter sorte de timing, 2 coisas. Primeiro que a indústria automotiva no Brasil, os melhores anos da história foi 2012 e 2013. Então, quando a gente começa a fazer conteúdo no YouTube, as montadoras estavam com muita grana e uma coisa tipo... Meu Deus, esse tal de YouTube aí, temos que fazer alguma coisa. E a única solução de conteúdo profissional era Acelerados, né? Tinha fila de espera não tinha fila de espera, mas o negócio ganhou tração. A NWB nunca botou a mão no bolso, assim. O investimento que eles tinham que fazer, eles não precisaram fazer porque o Acelerados... A gente vendeu o primeiro projeto para Jaguar no Acelerados no YouTube, antes do canal ir pro ar. Só com a gravação do primeiro dia, né? O primeiro vídeo do Acelerados é a volta rápida do Jaguar F-Type. Mostrando esse conteúdo para Jaguar, a gente vendeu o dia de aula para Jaguar, que bancou os primeiros 6 meses do canal. Assim. Nossa. E aí, a gente tem outra sorte que a TV aberta ainda era muito forte, né? Então, a gente vai matéria de dinheiro, a gente vai para o SBT em 2015, sendo muito bem remunerado. Assim, a gente vendia o conteúdo para o SBT e o SBT comercializava. Então, os primeiros 2, 3 anos assim, do Acelerados no SBT são anos de coisas que depois se tornaram inconcebíveis. Assim, a gente fazer viagem para fora com dinheiro bom, que a gente chama, né, dinheiro de produção mesmo. Não, vai para a Califórnia, fica aí 10 dias e volta com meia dúzia de vídeo. Por exemplo, em 2015 a gente foi para o Monterrey Historics, lá, Monterrey Car Week, entrevistei o Jay Leno, rolê de Rolls Royce para o Big Sur e tal, com dinheiro de produção mesmo, né? Então a gente ainda teve essa coisa, assim, o dinheiro da TV aberta também ajudou o negócio a ganhar tração muito rápido. Hoje não existe mais isso, né? Não. O Acelerados nem está mais em TV aberta hoje, por exemplo. E aí, passou dos Acelerados, conta essa história do livro. 2013 você começou a escrever ele? Não, foi o meu livro, na verdade... a partir de 2013? Não, meu livro ele é uma coletânea das melhores reportagens da minha carreira como jornalista de revista. Gente, dá uma olhada na Amazon. Movido a gasolina. Movido a gasolina, 150 páginas, né? Mais ou menos por aí. Acho que mais, acho que eu fiz questão de passar de 200 para não ter a sensação de estar enganando as pessoas. Muita história bacana do Cássio. Além do que vocês estão vendo aqui, tem muita coisa boa. São 20 anos de profissão, 20 anos. 22 de profissão, 23 na verdade. Muita coisa bacana para vocês entenderem de como tudo funcionava por trás ali, né? A gente só vê a imagem no final, mas toda o profissionalismo por trás trabalhando ali, Red Bull, Acelerados, tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, claro, tinha o Cássio por trás ali ajudando. É um livro de grandes reportagens, né, na verdade. Como quando você é um jornalista... 4 rodas.
Muita coisa para revistas gringas, né? Você propõe pautas. Talvez a minha reportagem preferida do livro seja da corrida de Jericos aqui, né? Que é a Fórmula 1 da Amazônia, no Jericódromo, né? Que é uma pista de lama. Não existe mais a corrida de Jericos, é outra... Nossa! Mas é uma coisa assim, a Red Bull tinha uma revista global chamada Red Bulletin, né? Então eu propus essa pauta. Olha só que história maluca. Na Amazônia, os caras fazem uns carros de madeira com motor estacionário e dá 40 mil pessoas no meio de um lamaçal vendo essa corrida. Então, são coisas que não tem... Quase nada do meu livro vem do período de Acelerados ou mesmo desse lado corporativo da Red Bull, né? Ele vem muito do meu trabalho como um repórter freelancer para várias revistas. E que é o diferencial também, né? Porque um tipo de história de matéria dessa é matéria para um domingo à noite numa grande televisão. Por isso que, modéstia à parte, por isso que dá um livro gostoso, porque são grandes reportagens publicadas por grandes revistas, né? São textos ali que foram publicados na Road and Track americana, na Cycle World americana, no Red Bulletin global, na Car and Driver brasileira, na Quatro Rodas brasileira. Então são grandes reportagens de grandes revistas, né? Uma coletânea, só que é uma coletânea que eu amarrei com um início e um fim, né? Falando um pouco da minha carreira. Ali. E eu comento, né? Cada matéria tem um pouco de contexto pré e pós também para a pessoa não cair de paraquedas naquela história ali. Né? Então, quem quiser comprar na Amazon, como que é o nome? Movido a Gasolina. Movido a Gasolina, do Cássio Cortez. Dá uma olhadinha lá, tem uns resumos na internet, já dá para você entender um pouco de como é esse livro, vale a pena comprar. Vai ser bem bacana para quem realmente gosta de automobilismo, entender como que você também ali está começando, como que funciona a vida do pessoal aqui por trás das câmeras. Agora não, né? Agora tá sempre na frente das câmeras, no seu caso, né? Não, mas tem muito trabalho por trás. A gente passa bem mais tempo atrás do que na frente da câmera. E aí chegou um momento da sua vida também que você começou a fazer a sua própria carreira falando Cássio Cortez, né? Sua marca Cássio Cortez, onde você começou com podcast, trabalhar com o seu nome. Na verdade, o Acelerados, ele, sinceramente, ele não ocupava todas as minhas horas. E não satisfazia todas as minhas... O livro, por exemplo, é um projeto, um side project meu durante o Acelerados, né? Durante a pandemia, que a gente teve aquele período todo sem poder gravar e tal, eu comecei a fazer um podcast de conversas longas, né? Que na época, como a gente fazia parte do Acelerados, não podia ter canal de YouTube próprio. Então, mas tinha saído o IGTV, né, no Instagram, que permitia vídeos de até 1 hora no Instagram. Então eu comecei esse formato de fazer um podcast no Instagram, de conversas longas e tal. Eu tinha capacidade mental e espiritual ociosa no Acelerados, mas eu não pretendia sair do Acelerados. A história da minha saída, se você googar aí você vai ver, foi a minha revelia. Mas é aquela história, eu sempre falo isso, né? Você não... Quem é criador é incancelável, né? Se amanhã eu vender o meu canal, Cássio Cortez, porque tem casos, né, no YouTube brasileiro de marcas que compraram canais de criadores, e sei lá, a Motu, a Delinte aqui, que me apoiam há muitos anos, se elas quiserem ter um canal de coisa e me comprarem o meu canal, beleza. O canal do Cássio Cortez vira o canal da Motu e no dia seguinte a criação do Cássio Cortez é do Cássio Cortez. É o meio, não a mensagem. Aliás, é a mensagem, não o meio, né? Não importa qual é o meio, a mensagem é sempre a mesma. Então, eu vivo esse universo carro, automobilismo desde criança e eu gosto de contar histórias a respeito, não? Essa é a minha vida, seja em qual meio for. E aí, nos dias de hoje, nós temos aí o Noah, que também toma conta aí um pedacinho da sua vida, junto com a Roberta, uma mulher linda. Gente, quando eu vi essa moça no autódromo, eu não acreditei o quanto... Na internet, você olha e você vê que ela é bonita, mas quando você vê ela pessoalmente, e ela é repórter da Band, né? Do Jornal da Band. Do Jornal da Band. Gente, que moça linda. Eu olhei para ela, a primeira coisa que eu falei, nossa, que linda, linda. E agora tem o Noah, que chegou na vida de vocês, que é uma coisa fofa, maravilhosa, muito bem planejado e amorosamente executado aí. Lindo, gente, um bebezinho maravilhoso. Tem a sua família agora, né, que isso é bem bacana, porque a gente consegue
ver isso, ver você com a Roberta, ver o Noali, a sua vida particular também é bem bacana, a forma com que você expõe isso também é bem bacana para... Isso é um desafio, né? Porque se você quiser ser duas palavras que eu não gosto, mas um criador de conteúdo ou um influencer, né? Inevitavelmente você vai ter que mostrar um pouco da sua vida pessoal, né? E eu acho assim, eu tenho sempre um pé muito atrás com quem tem uma vida nas câmeras e outra vida por trás das câmeras, ou pessoas que são... Eu sou um cara sempre muito transparente, eu falo as coisas, eu não conseguiria ter um personagem que não fosse eu mesmo, eu não sou um ator tão bom assim. Então, acaba sendo muito orgânico, assim, até foi uma conversa que eu e o Roberto tivemos, assim, aquela história, puxa, por exemplo, o nosso filho, ele não está escolhendo aparecer, né? É uma coisa... Verdade. Você pensa, mas, cara, é a nossa vida agora tem ele, não tem como a gente falar das nossas vidas sem ele aparecer, e se quando ele tiver uns 5, 6, 7, 8 anos, ele fala, pai, para com essa bosta aí de ficar ligando a câmera, a gente vai parar, mas por enquanto a coisa está acontecendo. Está funcionando. E aí me conta dessa parte agora da sua vida, você é a sua própria agência, né? Você coordena a sua carreira, você coloca o seu podcast, tem um podcast todas as quartas, é isso? Na verdade eu brinco que eu sou o epicentro de uma pequena constelação, né? Óbvio, se eu não for o epicentro da minha própria constelação, quem vai ser, né? Mas eu trabalho com muita gente, na verdade, e muitos profissionais bacanas, assim. O meu podcast, por exemplo, que é o Carro Cortes by The Lynch, ele é feito todas as quartas, 6 da tarde, ao vivo, lá nos estúdios da Live Sports, que é até parecido aqui com a Swain, uma produtora, um estúdio e muito focado em podcast ao vivo. E aí o João Pedro, o João Delarco, menino do interior, ex-acelerados, co-apresenta comigo. Eu trabalho muito com a Stage Filmes, do Pedro Espina, para fazer conteúdos mais sofisticados visualmente, né? O Espina é um baita de um cinegrafista, fotógrafo, um baita de um editor. Então, quando o conteúdo demanda uma estética mais refinada, eu faço muitas coisas com ele. Eu trabalho muito também com a galera do Agora, atualmente, né? Porque a televisão, ela está vivendo um momento muito convoluto e ela não está morta, mas ela está um pouco baratinada, assim. Eu fiz muitas... Quando eu saí do Acelerados, eu fiquei 1 ano e meio no Automais, né, na televisão, então eu fazia muitos conteúdos de parceria com o Automais. Agora o Automais não está mais na TV, já faz um tempo, eu parei de fazer coisas com o Automais, mas hoje eu faço algumas coisas, né, a gente está num projeto que foi ao ar no programa do João, na Band, que é o TV Super Máquinas, que vai acabar indo ao ar em algum lugar de algum jeito, mas é com o Bruno Krauscher, que é outro cara que foi editor do programa do Faustão durante anos, é um baita de um editor, um baita de um cinegrafista. Então, dá para você fazer tudo sozinho, assim, mas não vai ser o seu melhor, né? Eu acho que trabalhar com pessoas boas, e não só boas de trabalho, de competência, que isso é difícil de achar, mas é menos difícil de achar do que pessoas que tenham a vibe certa, que sejam sorridentes, que gostem de estar ali, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque isso gera um trabalho de qualidade no fim, né? O fato de estar todo mundo ali empenhado, né? Empolgado, feliz de estar ali, né? Eu, em 2022, né, teve o Rally dos Sertões do Centenário, que foi uma loucura, do sul a norte do Brasil, né? Foi de Foz do Iguaçu até o Pará, 12, 13 dias, guiando 1.000 km por dia, e eu fiz uma espécie de mini documentário para Mitsubishi. Então a equipe era eu, um cinegrafista e um editor, todos eles também motoristas, né? E era o próprio João, que faz o podcast comigo, e o Renato Durans, que é cinegrafista, até hoje faz muita coisa com Acelerados também, mas eu brinquei com eles assim, cara, qual foi o meu critério de escolha para vocês estarem aqui? Pessoas que eu aguento ficar 1.000 km por dia dentro de um carro, né? Porque
A gente já fez tanta coisa nessa carreira, assim, você cai em algumas coisas, e a pior coisa, uma coisa que eu falo pouco em público, mas em 2017 eu fiz o trekking do acampamento base do Everest, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da montanha, agora não tenho tempo e também não tenho dinheiro com filho, mas eu durante 4, 5 anos fiz uma viagem de esqui para neve todo ano, né? Porque eu gosto dessa coisa da montanha, da natureza, que é uma das coisas que eu tento encaixar nesse período dezembro a fevereiro, né? E essas coisas assim, por exemplo, você está numa expedição de 15 dias no Everest, se tiver uma equipe ali de 10 pessoas, tiver um cara chato, estraga a experiência de todo mundo, entendeu? Então, você saber se cercar das pessoas certas e depois de uma certa idade e de uma certa condição, você poder se dar o luxo de não se meter nos rolês errados com pessoas erradas é um grande aprendizado. Assim. Em falar em rolês, vocês, por favor, olhem lá na Fórmula Inter, no Cássio Cortez, tem vídeo dele pilotando Fórmula Inter, sensacional, tem várias guiadas legais, tem várias ultrapassagens bacanas, e dá uma olhadinha lá que tá bem bacana. Ainda tem campeonato ainda até o final do ano, hein? E eu tenho uma questão assim que todo mundo me pergunta, principalmente no Instagram da Fórmula Inter, eu acredito que deve acontecer isso muito com você. Como que faz para conseguir chegar, né? Eu vejo que você fala muito de sorte, mas eu vejo que por trás não, na frente tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito estudo, principalmente uma pessoa muito curiosa, né, para querer entender como tudo funciona. Eu vejo ali que você foi bastante estrategista aí por mais que você fale que foi sorte, mas teve bastante estratégia aí de carreira para você estar onde você está hoje, com os parceiros que você tem hoje, o Motul, o Delinte, os estúdios, todo mundo te apoiando. Você participa da Gold, né, de algumas corridas aqui bem bacanas no Brasil. Esse pessoal que está começando, o que você fala, assim, o que você pode dar de dica para eles? Eu sei que é bem difícil, né, mas... Sobre a sorte é importante, né, essa frase, eu sei se é do Tiger Woods, eu acho que é uma frase clássica, né, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mas eu acho que, assim, o automobilismo, ele, por mais que a gente... Vou dar um passo para trás. Praticamente nada hoje não é nicho. Tudo é nicho. A mídia está muito fragmentada. Né? Então você olha, nossa, a Fórmula 1 está bombando, Drive to Survive, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se você somar a audiência de todas as corridas da Fórmula 1 no Brasil, não dá um episódio do Big Brother. Né? Que é uma das raras coisas que ainda são... acho que o Chico Barney fala isso, as fogueiras, né? Quais são as pouquíssimas fogueiras que todo mundo ainda se reúne em torno, ou a maioria das pessoas... Agora a gente teve outra, Olimpíadas, né? Mas não existe mais isso, é tudo muito fragmentado. Então, dentro da nossa bolha, a Fórmula 1 parece grande, a Fórmula 1 é muito pequena. Sai aqui, a gente está na 9 de julho, aqui é a Avenida de São Paulo, sai aqui para a galera perguntando quem é Carlos Sainz, 85% das pessoas não sabem, 90% não sabem. Então, assim... Dentro dessa realidade, quando o automobilismo era uma coisa muito massiva, a mídia aberta, a TV aberta era uma coisa que qualquer coisa que você botasse na TV aberta atingia 50 milhões de brasileiros, existia aquele patrocínio clássico, né? O cara comprava um carro de corrida como quem compra um outdoor. Peguei a minha marca ali, Armarinho, Zezinho, botei do lado de um Opala ali na Stock Car, e quando aparecer a Stock Car na TV aberta, 1 milhão de pessoas vai saber o que é o Armarinho Zezinho. Isso não existe mais há muito tempo. Há muito tempo, a venda de patrocínio no automobilismo está diretamente ligada ao que você tem para entregar para esse patrocinador. E para entregar literalmente, né? Então, a gente vê muito no automobilismo brasileiro os patrocínios de business to business, né? Então, vou citar aqui eu corro no Paulista de HB20, parceria com o Agostinho Ardito, que tem uma fábrica de embalagens plásticas. E ele tem um cliente lá que fez um pedido e eles fizeram um acordo e nessa nossa negociação aqui, uma das entregas vai ser o carro de corrida. Então a gente tem muito esse tipo de patrocínio no Brasil que está muito mais acessível, evidentemente, a quem é empresário, né, e consegue integrar isso com os seus negócios. Eu diria que a grande maioria dos patrocínios no Brasil é desse tipo. Aí a gente tem um Olimpo muito estreito, muito no topo, que são caras que realmente têm uma dimensão muito grande ou um resultado de pista muito grande
E são patrocínios esportivos puros, né? Vou citar aqui Felipe Massa com a Petrobras, Paulo Brax. Porque é o cara ex-Fórmula 1, que todo mundo sabe. Eu falei que 85% não saberia o Sainz, o Felipe Massa é o contrário. Se eu descer aqui, 95% das pessoas sabem quem é o Felipe Massa. Então, óbvio, o Felipe Massa entrega resultado, mas é um cara que ainda não foi campeão da Stock Car, né? Mas é uma imagem, todo mundo sabe o que significa Felipe Massa, né? Velocidade, performance, tudo mais. E aí você tem o outro tipo, que é o patrocínio esportivo puro mesmo, que eu vou citar um outro cara, Daniel Serra, que ganhou o Le Mans 2, 3 vezes nos últimos anos, tricampeão da Stock Car, nos últimos 6, 7 anos, acho que o Serrinha chegou na decisão da Stock com chance de ser campeão em todos, né? Ganhou 3, perdeu 3 ou 4. E aí a Eurofarm tá com ele, porque a Eurofarm quer ganhar corrida e quer ganhar título. Agora não tá mais, vai ser a Blau ano que vem, né? Mas o Serrinha é um cara que, se você olhar, sei lá, o Serrinha tem 40, 50 mil seguidores, ele não tá... ele é um cara mais tímido, ele não faz questão de fazer muito marketing pessoal, só que ele guia muito, né? Então tem vamos lá, tô citando os caminhos aí, né? O business to business, o caminho midiático, que eu citei o Massa, mas até não é um bom exemplo, porque o Massa também tem chega, a questão, né, de performance, né? Mas vou tentar dar um exemplo assim, vou dar um exemplo do midiático. Renato Garcia, que é um dos maiores youtubers brasileiros, tem 20 milhões de inscritos no YouTube, e ele corre no Drift, no Ultimate Drift, porque quando ele participa da transmissão ao vivo do Ultimate Drift, vai para 1 milhão de pessoas assistindo, porque ele é um canhão de mídia. Aí você tem vamos lá então, business to business, midiático, o esportivo puro, que também é acessível a 0,001. O cara tem que ser muito, muito talentoso. Você tem que ser um dos 5 ou 10 melhores pilotos do Brasil para ter acesso a isso. E a quarta categoria, que é a categoria na qual eu me enquadro, eu resumo com o que eu posso fazer por você hoje, né? Tem pessoas que... E aí existem várias formas de você entregar. No meu caso, eu entrego histórias e eu entrego conteúdo, né? A Motul faz muito bem esse trabalho, né? Quem é o head de marketing da Motul hoje é um cara que também é ex-Red Bull, o Luan, um abraço, e ele implementou uma estratégia muito parecida, né? Então a Motul, ela conta suas próprias histórias nas suas redes. A Motul, ela é uma importadora tem fabricação nacional também, mas quem é que concorre com a Motul, né? São as grandes petroleiras do mundo. A Shell, aqui no Brasil, né, marcas nacionais, a Petrobras, a Ipiranga. Cara, o maior Instagram de lubrificante do Brasil é o da Motul. Por quê? Porque está contando as melhores histórias. Apesar da Motul ser uma empresa que fatura 1% do que as principais concorrentes delas, que estão em áreas, estão em combustível, estão em gás, estão em um monte de outras áreas, tem muito mais dinheiro, mas não tem a sensibilidade de entender que a rede social vive de histórias. Então eu sou um cara que, junto com vários outros embaixadores lá na Motul, ajuda a contar as histórias da Motul. É isso que eu entrego para a Motul especificamente, usando aqui como exemplo. Mas tem casos assim, cara, a gente ouvia muito, nos Estados Unidos tem muito essa expressão assim, deixa eu tentar pensar um nome aqui. Essa é bem para quem é aficionado. Jack Harvey é um piloto que está na Fórmula Indy há uns 6, 7 anos. Nunca ganhou uma corrida, nunca faz nada demais, agora está andando na Dale Coyne lá atrás. É um piloto assim, no sentido correto da palavra, medíocre, né? O que é medíocre? É o cara que está na média. Ele não é o talento dele, não é o resultado esportivo. O que ele é? Good with sponsors, é a expressão que se usa nos Estados Unidos. É aquele cara que certamente vai lá no hospitality e tira foto com todo mundo, e aí depois termina a corrida, tem que levar os clientes para fazer uma volta rápida no carro de 2 lugares, ele vai, e aí na quinta-feira da corrida tem a inauguração da mais uma filial da loja do patrocinador em Cabo Bro, ele tá lá, né? Então, você ser um ativo disponível pro seu patrocinador fazer ativação é uma das formas de você entregar algo, né? Porque no fim, o automobilismo, assim, ele é um esporte que existe quando você fala de Fórmula 1 hoje, a gente está falando ali de um grid que tem 10 caras incontestáveis.
são os 10 melhores pilotos do mundo, são os 10 primeiros da Fórmula 1 ali. Aí você tem, historicamente, aí você tinha aqueles caras que eram caras que assinavam um cheque e andavam, né? Pegar história recente aí, Mazepin, Latifi, né? Isso não existe mais na Fórmula 1, porque todas as equipes hoje são rentáveis. Não precisa mais, a equipe não precisa mais vender uma vaga. E a gente tem a questão da superlicença, precisa ter os 40 pontos de superlicença para andar de Fórmula 1. Mas assim, vamos pegar os 5 piores do grid hoje. O Joe, o Magnussen, o Sargent, que foi demitido essa semana aí, mas vamos manter ele. Quem mais aí? Enfim, pega os 4, 5 últimos do grid da Fórmula 1, eles são pilotos excelentes, excelentes. Mas do mesmíssimo nível deles, no mundo, tem 100. Tem 100. Então, assim, por que são aqueles 5 que estão ali e não os outros 100? Por causa do que esses caras estão entregando. E aí cada caso vai ser um caso. Bottas, né? Ele tem uma peculiaridade diferente de entregar as mídias. O Bottas, você vê que eu falei dos 10 melhores e os 5 piores. O Bottas está em outra categoria, né? O Bottas, ele tá entre o 11º e o 15º aqui, que são caras muito bons, mas que não são superstars, né? O Bottas é um cara que tem 10 vitórias em GP. O Bottas é um cara que largou na frente do Hamilton 20 vezes. Mas é um cara que ele mesmo sabe que os melhores anos da carreira dele já passaram. Né? Mas é isso, o Bottas criou esse personagem de... O Bottas vai ser, se amanhã... Ele ainda tem chance de renovar com a Audi, né, do jeito que está o mercado, mas se ele não conseguir ficar na Fórmula 1, ele vai ser um influencer, né? Ele criou esse personagem. Mas eu penso assim, por exemplo, você pega esses caras cujo talento não justificaria sozinho estarem ali. O Joe abriu as portas do mercado chinês para a Fórmula 1. O Sargent foi uma tentativa da Williams de abrir as portas do mercado publicitário americano. Quem mais eu citei aí? O Magnussen foi o que é também, né? Aí uma coisa esportiva. A Haas estava com um piloto jovem fazendo um monte de porcaria. Não, mete um cara experiente aí só para não fazer cagada, né? Então, às vezes, você ser o cara... Eu vou dar um exemplo, assim, eu mesmo, né? Eu acabo sendo muito convidado para correr de dupla em categorias aí. Estou correndo na HB20 em dupla com o Agostinho, mas lá eu tenho apoio da Motul. Mas, por exemplo, esse ano eu fiz uma corrida de Fórmula Evo lá com o Antônio. Cara, o que eu tenho, né, como um cara que é piloto CBA desde 2004 e que não tem um ego que precisa ser satisfeito por mais nada dentro da pista, já fui campeão da Sprint Race, já fiz muito mais automobilismo que eu achei que eu ia fazer. O cara que me chama para andar, ele sabe que ele vai aparecer nos meus canais e que eu não vou fazer cagada. Eu não vou, óbvio, automobilismo sempre você pode acontecer alguma coisa, né? Mas eu vou lá, eu não vou bater em ninguém, eu não vou correr nenhum risco desnecessário. Em inglês se chama safe pair of hands, né? É o par de mão segura. O Magnussen foi isso, né? É uma forma de você também fazer uma carreira no automobilismo, sendo um cara consistente, né? Então, enfim, a quantidade de caminhos é infinita. Tem que se enquadrar e se encontrar no seu caminho. Exato. Todos são muito difíceis, né? O automobilismo sempre vai ser um esporte de largada caríssimo, né? Então, a grande luta é quem vai pagar essa conta, né? O que você tem para entregar para quem for pagar essa conta. É isso, essa é a equação. Então, gente, a gente já está terminando aqui o nosso Premier Racing. Entra na Amazon, procura o livro do Cássio Cortez. Segue o nosso canal lá, youtube.com/CássioCortez, se inscreve lá. Movida a Gasolina, o nome do livro? Movida a Gasolina, o livro. Movida a Gasolina. Instagram, Cássio Cortez. @CássioCortez. YouTube. Meu nome também, Cássio Cortez, youtube.com/CássioCortez. Conheçam um pouco mais aí do Cássio, entendam bacana o trabalho que ele está fazendo no mercado de automobilismo. Acredito que 40 anos, tem bastante tempo aí de trabalho, para muita categoria para fomentar, muito piloto novo para apresentar, muitos carros novos que irão chegar e o Cássio vai estar lá na frente apresentando para todo mundo. E nossa, eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Eu estou muito agradecida por todas as vezes que você nos ajudou na Fórmula Inter, que você foi nosso coach, que foi instrutor. As pessoas iam lá, a gente tinha a gente tem a lista de espera para o próximo treino. A pessoa já perguntava, não, vai tá o Cássio, então eu já quero ir lá, quero tirar uma foto e tal. Então isso foi muito importante para a gente, é muito importante essa imagem que você
o que você colocou no automobilismo, essa credibilidade é muito importante, tanto para a gente que é a categoria, tanto para quem é na parte de mídia, isso é sensacional, porque hoje, aqui no Brasil, a gente tem poucas imagens assim, né, que a gente pode realmente contar. Eu posso dar meu carro para você, eu posso te chamar aqui no podcast, e eu sei que não vou ter esse problema, mas isso faz uma baita diferença para quem está lá assistindo e para quem é nosso fã. Então, obrigada mesmo por ter vindo, sigam o Cássio e acompanhem ele também andando com a gente lá na Fórmula Inter, hein? Tem muita coisa ainda para rolar lá. Show, legal demais. A Fórmula Inter é uma categoria muito bacana, né? O carro é muito prazeroso de guiar e o ambiente que vocês criam lá, o trabalho de vocês é muito sério, então eu torço muito aí pela Fórmula Inter e vamos tá sempre junto nessa parceria. Obrigada, Cássio. Até mais, gente. Tchau, tchau.